Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, essa tarde tivemos novidades aí quanto à busca por treinadores. Como que está aí essa situação? O Vasco precisa contratar o mais rápido possível o seu novo treinador. Tivemos novidades quanto aí ao Fernando Diniz, Pedro Caixinha, que já tem situações definidas, Renato Gaúcho pode ser uma grande possibilidade para o Vasco. Também um outro nome surge aí com até uma certa força dentro do Vasco, muita coisa para a gente falar, quando que o elenco principal vai se representar aí para a temporada de 2025. Mas antes de começar, deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Agora aquela fase do ano que muita coisa vai acontecer, muitas mudanças, saída de jogadores, chegada de jogadores, a própria chegada aí de um novo treinador no Vasco, né? Quem sabe também a venda da SAF, né? Esperamos aí a chegada do Grego. Para você não perder nada, ativa o sininho, se inscreve no canal aí para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Bom, pessoal, depois do último compromisso do Vasco na temporada, foi a vitória por 2-1 sobre o Cuiabá. Os jogadores do Vasco entraram de férias. Eles terão aproximadamente um mês de descanso até voltarem aos treinos. A representação do elenco principal está marcada a princípio para o dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa. O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no dia 12. Nova Iguaçu foi um adversário muito indigesto para o Vasco nesse ano. Como de costume, para esticar as férias dos jogadores e poder realizar uma pré-temporada apropriada, o Vasco vai jogar os primeiros jogos do estadual com um time formado aí, em sua maioria, por garotos da base. Esses jogadores se apresentarão no dia 27 de dezembro para dar início à preparação e para o início do Campeonato Carioca. Existe a possibilidade de alguns jogadores do elenco principal também se apresentarem antes para pegar ritmo de jogo, mas ainda será definido mais à frente. Diferente dos dois últimos anos, o Vasco dessa vez vai fazer uma pré-temporada inteira no Rio de Janeiro. Em 2023 e 2024, o Vasco fez essa pré-temporada fora do Brasil, né? Em 2023 fez aqueles amistosos lá nos Estados Unidos contra o River Plate e Inter Miami, fez aquele torneio lá de Punta del Este no Uruguai. Enquanto isso, o Pedrinho, Felipe Maestro e Marcelo Santana trabalham para buscar reforço para a equipe e também definir quem será o treinador do Vasco na próxima temporada. A expectativa é de que o elenco se reapresente com muitas novidades já no início do ano que vem, né? Com certeza a gente espera uma grande reformulação aí, muitos reforços têm que chegar ao Vasco, a gente espera que o Vasco contrate principalmente jogadores para defesa, zagueiros. É extremamente importante o Vasco contratar bons zagueiros aí para a zaga não sofrer o caminhão de gols que a gente sofreu nesse ano. Por culpa disso, o Vasco não está na Libertadores nessa próxima temporada de 2025. E o erro na janela de transferências no meio desse ano foi crucial para que o Vasco não conseguisse aí essa vaga Libertadores. Péssimas contratações e os jogadores que vieram não corresponderam à altura e não veio o tão sonhado zagueiro, o tão pedido zagueiro pelo torcedor vascaíno, né? E o Vasco sofreu todos esses gols que a gente viu aí, tendo aí a terceira ou segunda pior defesa da competição. Não me recordo aqui, só sei que tá ali entre as três piores, cara. Com certeza, um time aí que tinha tudo para conseguir uma vaga na Libertadores devido a vacilos defensivos, o Vasco perdeu essa grande oportunidade. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa preparação do Vasco, que vai se iniciar no dia 6 de janeiro aí, a pré-temporada com os jogadores profissionais, os jogadores principais do Vasco. Vamos ter aí garotos da base já se reapresentando no dia 27, possivelmente, como diz a matéria, podemos ter algum ou outro jogador aí que deverá voltar antes das férias para fazer mais ou menos o que aconteceu lá no Campeonato Carioca desse ano, né? Onde você via ali o Manuel Capasso, o Patrick De Luca, o Orejano, alguns jogadores assim mais experientes jogando no meio da garotada. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do assunto treinador. Como que está a busca do Vasco por um novo técnico aí? Após a demissão do Rafael Paiva, ficou confirmado aí pelo próprio Felipe Maestro que ele não segue como técnico do Vasco, mesmo aí não perdendo nenhum dos 3 jogos que ele comandou na reta final. Pelo contrário, né, conseguiu aí ajudar o Vasco aí para a Sul-Americana, mudou o esquema tático do Vasco, o Vasco conseguiu ter bons resultados e potencializou alguns jogadores, né, cara? Você vê o Coutinho, que jogou muita bola aí com o Felipe Maestro, também o Verratti voltando a balançar as redes. Certamente, se ele tivesse voltado um pouquinho antes, o Vasco poderia ter beliscado essa pré-Libertadores, já que o Vasco era muito mais time do que o Bahia, clube que não merecia estar na Libertadores hoje, mas o Vasco também fez por não merecer e por isso acabou perdendo essa grande oportunidade. Devido ao péssimo desempenho do Rafael Paiva, ele acabou sendo demitido e o Vasco segue aí monitorando o mercado em busca
desse treinador para iniciar também as suas contratações, né? Muitos jogadores deverão chegar ao Vasco após a chegada do novo técnico, né? É importante o Vasco fechar logo com o treinador para ele fazer parte da montagem do elenco na próxima temporada. Extremamente importante o Vasco não errar no nome do treinador, e alguns nomes aí vêm sendo descartados. Vou falar logo de cara com uma possibilidade que seria muito clara, seria aí do Fernando Diniz. O Pedrinho estaria aguardando a demissão dele do Cruzeiro, mas hoje à tarde foi confirmado que ele não será demitido da Raposa, indo totalmente contra aí as notícias que saíram ontem após o jogo contra o Juventude, que davam como certa a demissão do treinador. Ele vai permanecer no Cruzeiro em 2025 e não tem a mínima chance de treinar o Vasco. Outra situação do Pedro Caixinha. O treinador esteve perto do Vasco, só que ele dá preferências ao Grêmio. De acordo com as informações, o projeto do Grêmio foi muito mais ambicioso e atraiu mais o treinador do que o do Vasco. De acordo com as informações, ele estaria sendo convencido que o Grêmio luta para ser campeão da Sul-Americana na próxima temporada, e isso teria chamado a atenção do treinador, que dá preferência total ao Clube Gaúcho. Outro clube, além do Vasco, que demonstrou interesse em fechar com ele foi o Atlético Mineiro, que está muito perto de fechar novamente com o técnico Cuca. E isso fecha aí muitas portas para o Vasco, possibilidades aí que o Vasco tinha em mente, né? O Luiz Castro praticamente já está também totalmente descartado, 100% de chance que ele não será o técnico do Vasco. E os nomes que podem ganhar força nos próximos dias são aí o auxiliar do técnico Tite, Kleber Xavier, um nome que claramente eu não traria para o Vasco. Esse cara nunca foi treinador na sua vida, sempre foi fiel escudeiro aí do Tite, onde o Tite trabalhou. Muitos torcedores vascaínos não gostariam nem de ver o Tite no Vasco. Imagine o seu auxiliar técnico, né? E essa situação parece que vem esquentando, né? Dias atrás o Globoesporte.com trouxe a informação de que ele poderia ser sim uma possibilidade real para o Vasco, e hoje foi trazido aí pelo jornalista Leonardo Baran, que o Vasco já estaria sim avaliando a contratação do treinador, e ele pode ser uma grande possibilidade para assumir o Vasco em 2025. Com certeza, aí, na minha opinião, não seria um nome que eu contrataria para o Vasco, por mais que tenha experiência aí com o Tite de seleção brasileira, campeão no Corinthians, passou por vários clubes juntamente com o Tite, mas na minha opinião, eu não contrataria esse nome, um técnico inexperiente. E uma outra possibilidade que seria muito real para o Vasco hoje seria a do Renato Gaúcho, que foi demitido do Grêmio. Minutos atrás, antes de eu começar aqui a gravar esse vídeo, foi confirmado a demissão do treinador. Ele não renovou seu contrato com o Grêmio, está livre no mercado, e era um dos nomes aí especulados no Vasco. O Vasco tem esses nomes aí disponíveis, além de outros nomes que certamente não devem estar agradando a diretoria, como o nome do Carille, outros treinadores que estão livres aí no mercado. Treinadores aí estrangeiros, né? Todo dia se fala em nome de um treinador estrangeiro diferente no Vasco, né? Que não passa de especulação, mas nada avançando aí com essas negociações. Vamos aguardar aí qual será o perfil que o Vasco deverá anunciar em breve. Fato é de que não pode errar na escolha do treinador, porque pode comprometer boa parte da nossa temporada. Deixe nos comentários quem para você deve ser o técnico do Vasco, se te agrada o nome do Renato Gaúcho, que pode, quem sabe, ter a sua terceira passagem pelo clube. Ele passou pelo Vasco entre os anos de 2005 e 2006, também treinou o Vasco lá em 2008, quando o Vasco, infelizmente, foi rebaixado pela primeira vez na sua história, e não sabemos se ele será o nome favorito da diretoria. O favorito era o Diniz, mas o Pedrinho acabou tomando o chapéu aí com a não saída dele do Cruzeiro, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer outro vídeo aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis!